Falando aqui desse tema que nós precisamos falar. Vamos falar sobre ansiedade, como nós podemos vencer a nossa ansiedade. É bem provável que cada um de nós, ou você que está me ouvindo agora neste momento, esteja passando por este momento de ansiedade, ou você já passou por isso, ou você tem medo de passar por isso. A ansiedade, ela pode alcançar qualquer um, desde o mais novo até o mais idoso, passando pela criança, pelo adolescente, pela juventude, pelo adulto, pelo idoso, homem ou mulher, cristão ou não cristão, todos nós estamos sujeitos a ter ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 50 pessoas que passam pelos hospitais são vítimas de ansiedade. Então ela é considerada o mal do século, ela é considerado algo muito prejudicial na vida do homem. Ansiedade, nós sabemos que é excesso de futuro, excesso de pensamentos acerca do amanhã, as preocupações que tomam conta da nossa mente, do nosso coração, fazendo com que a gente tenha esse pensamento intensivo e preocupado acerca do amanhã. E sobre isso que nós vamos falar aqui nessa noite, sobre isso que nós vamos falar diante desse texto, como nós podemos vencer a ansiedade, como não ter ansiedade em dias como esse que temos vivido. Se já é difícil corriqueiramente não termos ansiedade, principalmente agora, nesses tempos de crise, como não ter ansiedade? É importante entendermos o contexto que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses. Ele escreveu para agradecer a essa amada igreja por tudo aquilo que eles fizeram no seu ministério. E ao escrever essa carta de gratidão a Deus e a essa amada igreja, ele aproveita para tratar alguns assuntos importantes. E dentre esses assuntos, ele fala justamente agora sobre ansiedade, que é do versículo 6 ao 9. Mas do versículo 1 ao 5, que é toda a perícope do texto, do 1 ao 9, ele vem falar sobre a importância da unidade de pensamento, de pensar concordemente e de afirmar que a nossa alegria ela é imperativa, ela precisa estar firmada no Senhor, que se nós temos Deus no nosso coração, automaticamente nós somos alegres, independente das circunstâncias. E no versículo 6 ao 9, ele nos traz 3 princípios para que nós possamos vencer a ansiedade. E o primeiro princípio é o princípio da oração, que diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo começa falando que nós não devemos andar ansiosos, e aqui o verbo está no imperativo também. É imperativo que nós não andemos ansiosos por coisa alguma. E aí nós temos que entender que nós não devemos ficar ansiosos. Mas talvez você me pergunte, é muito fácil falar assim, você não deve ficar ansioso. Talvez para você que está passando por este momento de ansiedade, por esse momento difícil, você esteja me perguntando, tá, mas como eu posso vencer? É tão simples assim entendermos ou vencermos a ansiedade? Como assim? É pecado então ficarmos ansiosos por causa de fé? Nós temos que entender o seguinte: existem pelo menos 2 tipos de ansiedade. A primeira delas é a ansiedade como consequência de algum distúrbio psicológico ou hormonal do sistema neurológico. Isso se faz a pessoa ficar doente. E é importante a pessoa entender que isso é uma doença na sua vida e ela precisa ser tratada. Isso precisa ser acompanhado por um profissional. Eu não estou falando dessa ansiedade. Eu estou falando da ansiedade por falta de fé. É isso que Paulo está trazendo aqui. E é isso que eu queria convidar você a entender, para que você retome a sua confiança no Senhor. Então a ansiedade por falta de fé, sim, ela é pecado. Por isso que o texto fala, não andeis ansiosos. É imperativo nós não andarmos ansiosos. O fato de você andar ansioso, isso pode transparecer, na verdade, nada mais é do que uma deficiência espiritual. Falta de fé, que é resultado de uma deficiência espiritual, de uma incredulidade, de você não conhecer a Deus de fato e de verdade. Você não conhecer aquilo que as Escrituras
expressam desse Deus. É você não crer na soberania de Deus sobre todas as coisas, você não crer na palavra de Deus. São pensamentos equivocados acerca das circunstâncias, são pensamentos equivocados acerca das pessoas. Já viu aquela pessoa que pensa que ela está pensando mal de você? Isso é prejudicial à sua saúde. São pensamentos, são preocupações excessivas acerca do futuro. Preocupações com aquilo que você nem sabe se vai acontecer. 70% das nossas preocupações, elas não irão acontecer. Logo, nós ficamos preocupados à toa. Nós ficamos tristes, gastando tempo com isso. Isso, de fato, não nos leva a nada. Então, se a ansiedade patológica precisa ser tratada com intervenção medicamentosa, com um profissional, essa segunda aqui que eu falei, por falta de fé, por deficiência espiritual, nós vamos aprender a como vencer ela. E a primeira coisa que Paulo nos ensina aqui é que nós não devemos andar ansioso ou ansioso por coisa alguma. Ou seja, não existe área nenhuma da vida que seja digno da nossa ansiedade. Nós não devemos ficar preocupados, ansiosos por nada neste mundo. É isso que Paulo está falando, por coisa alguma. Em tudo, porém, o texto continua dizendo, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ou seja, Paulo está nos ensinando que o primeiro princípio aqui é orar ao Senhor, simples assim. Devemos entender que o melhor remédio para a ansiedade é orarmos, é entregarmos as nossas vidas diante de Deus. Quando nós oramos, ou por meio dessa oração, nós falamos com Deus, nós abrimos os nossos corações diante do Senhor, depositamos diante desse Deus, diante do altar do Senhor, a nossa ansiedade. É por meio da oração que nós entregamos os nossos medos, os nossos anseios, o nosso futuro, a nossa família, as nossas vidas. É por meio da oração que nós expressamos a Deus que nós dependemos dEle. É por meio da oração que nós expressamos gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito em nós. Quando você ora, você começa a estar mais conectado com Deus e estar preparado para enfrentarmos os desafios, para tirar esse peso do nosso coração, da nossa alma e depositar os nossos medos, os nossos anseios diante do Senhor. A oração é vital nas nossas vidas. Precisamos orar, precisamos acordar pela manhã e orar durante o dia, orar durante a tarde toda, orar à noite. Precisamos estar em constante oração diante de Deus para nós vencermos a ansiedade. Às vezes a ansiedade é simplesmente isso, falta de confiar no Senhor, falta de entregarmos as nossas vidas diante de Deus, e é por meio da oração que nós encontramos paz. O resultado da oração é essa que diz aí no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Perceba que através da oração nós encontramos paz, e essa paz é uma espécie de guarda que protege os nossos pensamentos, a nossa mente, dos pensamentos ruins, das preocupações. É por meio da oração que encontramos paz com Deus. Ou seja, o texto nos ensina que é possível, mesmo em meio a situações difíceis, ter paz no coração, porque ela não depende da situação que estamos passando, mas de você estar conectado com Deus através da oração, e essa paz vai meio que blindar a nossa mente para que nós possamos então vencer esses pensamentos negativos, essas coisas ruins que sondam a nossa mente. Paz não é ausência de guerra, mas é você entender que mesmo em meio à guerra, aos sofrimentos, às crises, você ter essa paz de Deus, nós conseguimos isso por meio da oração. O fato é que, se nós não investirmos tempo na oração, nós ocuparemos o nosso tempo com outras coisas, com outros pensamentos, e isso nos faz ter ansiedade, nos faz ter esse excesso de preocupação. A palavra de Deus nos ensina que ficar ansioso é meio que tolice. Você não ganha nada com isso. Jesus, no seu Sermão do Monte, desde o capítulo 5 até o capítulo 7, mas especificamente no versículo 27 do capítulo 6, ele diz: qual de vós
que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida. O que Jesus estava ensinando ali, está nos ensinando essa noite, que o fato de andarmos ansiosos ou ficarmos ansiosos não acrescenta em nada nas nossas vidas. Isso não vai alterar os nossos problemas, isso não vai trazer resoluções para os problemas, isso não acrescenta em nada, muito pelo contrário, esse excesso de pensamentos negativos e ansiosos pelo futuro pode prejudicar a nossa vida. Nesse mesmo texto do Evangelho de Mateus, Jesus continua dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, se Deus está preocupado com as nossas vidas, em poupar as nossas vidas, o alimento será necessário para que nós tenhamos vida. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha só que ele continua dizendo no versículo 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Perceba que Jesus está comparando, mostrando que nós somos importantes, e até as aves que são preservadas por Jesus, por Deus, que dirá nós? Nós também seremos cuidados por esse Deus todos os dias. Versículo 31, portanto, não vos inquieteis, dizendo com o que comeremos, com o que beberemos, com o que nos vestiremos. Você já ficou com essa preocupação? Esse medo de que o sustento, ou sobre o sustento que você possa ter? Já ficou preocupado com daqui a uma semana, daqui a um mês, como vai ser o seu salário no final do mês, como vai ser a sua vida daqui a um mês? É justamente isso que Jesus está falando assim, não se inquiete com isso, não fique preocupado com essas coisas, porque eu estou cuidando de vocês. Não fique preocupado com o que vocês vão comer, ou beber, ou com o que vocês vão se vestir, porque eu estarei cuidando de vocês. Versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal, basta o dia de hoje, fique focado no dia de hoje. O problema é que nós pensamos demais no amanhã, ficamos preocupados demais com as coisas que nem sabemos se irá acontecer, e você não vive o hoje, e você chega amanhã e está preocupado com depois de amanhã, e você não vive o amanhã, e passa-se um tempo, passa-se um mês, e você só vive a sua vida preocupado demais com o futuro, e você não vive o presente. O que Jesus está dizendo aqui, basta a cada dia o seu próprio mal, basta o mal de hoje, preocupe-se com o hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Ele estará cuidando das nossas vidas, quanto aos nossos vestimentos, ao que comeremos, o nosso sustento, a nossa provisão. Lembre-se que Deus prometeu que o pão nosso de cada dia nos daria todos os dias. Nós temos que entender que para nós vencermos a oração, vencermos a ansiedade, devemos, em primeiro lugar, orar. Depositar nossas vidas diante de Deus, substituir ou não substituir o nosso tempo simplesmente por outras coisas, mas focar o nosso tempo na oração, na dependência de Deus. Mas o segundo princípio que o texto nos ensina é o princípio dos pensamentos. Olha só o que diz o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Se em primeiro lugar nós devemos orar ao Senhor, em segundo lugar nós devemos vigiar os nossos pensamentos. É um princípio fundamental. O que tem ocupado a sua mente? O que tem tomado conta dos seus pensamentos? Coisas boas ou coisas ruins? Existem pessoas que só ficam pensando coisas ruins, só ficam procurando coisas ruins. Nós temos que tomar cuidado com isso. Paulo está nos ensinando que isso é perigoso para as nossas mentes, que nós devemos substituir os maus pensamentos por coisas boas, por tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável. Olha só, se existem coisas nocivas, vou pontuar algumas coisas nocivas que podem prejudicar a sua mente e trazer ansiedade na sua vida. Você assistir de forma exagerada as más notícias. É você ligar a televisão e ficar o dia inteiro ouvindo coisas más, ouvindo as péssimas notícias dos jornais, as notícias que passam pelo Facebook, pelo Instagram. Quantas mensagens de WhatsApp nós recebemos diariamente com péssimas notícias acerca dessa pandemia que nós estamos vivendo. Meus irmãos,
O jornal, para que ele tenha audiência, ele precisa transmitir coisas más. E os jornais já começam assim, com as suas manchetes, transmitindo as más notícias. O que nós temos que entender, de acordo com o apóstolo Paulo, que nós temos que substituir isso. Não fique assistindo essas coisas, pensando nessas coisas. Não tenham pensamentos negativos em relação às pessoas. Não tenha pensamentos negativos de si mesmo. Vigie os seus pensamentos, a sua mente, aquilo que você tem visto e ouvido acerca das coisas. Paulo está nos ensinando que nós devemos entender que precisamos substituir os maus pensamentos, aquilo que nós temos visto por coisas boas. Abre mão de tudo isso, que isso não traz proveito nenhum na sua vida. Isso não traz alegria para o seu coração. Evita o excesso de más notícias e comece a pensar em coisas boas. Quer ver um exemplo? Comece a pensar nas promessas de Deus na sua vida. Comece a trazer à memória aquilo que pode lhe trazer esperança. Comece a lembrar das preciosas promessas do Senhor na sua vida. Lembre daquilo que Deus prometeu. Ele prometeu que iria cuidar de nós, queria dar o pão nosso de cada dia. Deus nos deu o maior presente, que é a salvação. Deus enviou Jesus para morrer na cruz por mim e por você e nos trazer salvação, ou seja, dar um sentido para nossas vidas. Muitas pessoas ficam ansiosas porque não encontrou o sentido da vida, mas eu te falo nessa noite que o sentido da vida está no Senhor Jesus. É através dele que nós temos uma nova vida e podemos esperar um novo céu e uma nova terra. Comece a trazer à memória essas coisas, comece a substituir os pensamentos ruins por essas coisas boas. Pense na sua família, pense em tudo de bom que Deus já fez na sua vida, na sua família, todas as bênçãos que Deus tem nos dado. Comece a pensar naquilo que Deus tem feito por você. Entenda uma coisa: pensar em coisas boas não é pensamento positivo, daquela ideia que eu vou conseguir, eu vou vencer, não é isso. É você substituir os seus pensamentos maus, ou o seu hábito de assistir más notícias por coisas boas, naquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nas promessas do Senhor, na salvação que temos por meio de Cristo Jesus, nas grandes bênçãos que Deus tem nos dado. Comece a contar as bênçãos do Senhor, que você vai substituir os seus pensamentos ruins por coisas boas, e você vai começar então a ter um equilíbrio emocional e perceber que tem acontecido muito mais coisas boas na sua vida do que coisas ruins. Por isso que ele fala que tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Canalize os seus pensamentos em coisas boas. Substitua os péssimos pensamentos por coisas boas, por aquilo que Deus tem feito por nós. Esse é o primeiro princípio da oração. O segundo é você ter um equilíbrio quanto aos seus pensamentos. Em terceiro lugar, é você colocar em prática aquilo que você tem aprendido na palavra de Deus. Olha só o que diz o versículo 9. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes de mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que Paulo está nos dizendo é o seguinte: olha, tudo que vocês têm aprendido acerca do reino de Deus, do que eu tenho ensinado a vocês, que vocês têm recebido, coloca isso em prática. Não adianta você saber o caminho que você deve trilhar, mas você precisa colocar em prática aquilo que você tem aprendido. E eu tenho certeza que você tem ouvido coisas maravilhosas acerca de Deus. Você tem aprendido durante a sua caminhada na fé da soberania de Deus, da maneira que Deus trabalha com o seu povo, de como Deus cuida do seu povo. Coloque isso em prática, teste a sua fé, coloque em prática todas as coisas que você tem lido da palavra de Deus, mas para isso você precisa ler, você precisa orar, e aí você precisa colocar em prática. Coloque em prática os pensamentos bons, aquilo que pode trazer esperança, as coisas boas que Deus tem feito por você, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Coloque em prática a oração, a gratidão, coloque louvor nos seus lábios, coloque o perdão em prática, os bons pensamentos. Desligue a TV por um dia. Eu tenho certeza que isso vai amenizar demais as suas preocupações e os seus medos. Tenha tempo de qualidade com a sua família, ponha a sua fé em ação, descanse em Deus.
Literalmente, descanse no Senhor. Entenda que Deus está cuidando de você. Entenda que enquanto nós estamos simplesmente dormindo, Deus está cuidando de nós. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Coloca isso em prática. Coloca tudo aquilo que você sabe de Deus, tudo aquilo que a palavra tem nos ensinado acerca do Senhor. Entenda que é possível vencer a ansiedade. Essa ansiedade que por deficiência de fé, essa que nós estamos falando. Como está o seu coração? Como estão os seus pensamentos? Como está a sua mente diante de tudo isso que tem acontecido? Se você tem ficado ansioso de forma exagerada, ao ponto de adoecer por conta disso, procure um médico. Mas se a sua ansiedade é por falta de fé, coloque em prática isso que o texto nos ensina. A oração, equilíbrio dos pensamentos. Coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido. Alegre-se no Senhor. Ponha a sua esperança no Senhor. Tenha bons pensamentos. Entenda que é possível vencermos a ansiedade. Entenda que é possível lidarmos com tudo isso que estamos passando. E passar e vivermos de forma equilibrada com a nossa mente. Mas é preciso colocar em prática. É preciso entender que é possível no Senhor vencer as tempestades da vida. É possível entender que mesmo no vale, Deus está conosco e continua e continuará abençoando as nossas vidas. Creia nisso, confie no Senhor. Você quer vencer a ansiedade, os seus medos? Confie, descanse em Deus. Eu quero orar por você. Quero pedir que Deus alcance o seu coração para que tire do seu pensamento, da sua alma, essa dor, essa tristeza no coração, para que Deus renove a sua fé e a sua esperança. Eu quero orar pela sua vida e por você. Pai, nós colocamos diante do Senhor todos os que estão nos ouvindo e nos acompanhando, Pai. O Senhor conhece a cada coração, a cada família. O Senhor conhece aquilo que cada um tem enfrentado, Pai. Traga alívio para as nossas almas, alívio para os nossos corações, para os nossos pensamentos, Pai. Traga, ó Deus, um refrigério para a nossa alma. Ó Deus, traga esperança para esses lares que não têm tido esperança, ó Deus. Tira toda a ansiedade, todo o medo acerca do amanhã, Deus. Traga cura, Deus. Traga restauração. Faça-nos, ó Deus, que possamos entender e confiar único e exclusivamente no Senhor. Que possamos orar mais ao Senhor. Que possamos nos entregar mais ao Senhor. Que possamos ter esse equilíbrio, substituindo os nossos pensamentos por coisas boas. Que possamos, ó Deus, colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque deste modo nós conseguiremos vencer toda a ansiedade, todo o medo que nos assola, ó Deus, todas as preocupações, todas as noites mal dormidas, ó Pai. Tira dos nossos corações esse peso, esse anseio, ó Deus, e esses medos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando o seu lar. Que a paz de Deus alcance a sua casa, o seu coração, e entenda que é possível vencermos a ansiedade. É possível vencermos esses desafios confiado nisso que Paulo nos escreveu. Ore, tenha esse equilíbrio de pensamento, coloque em prática tudo aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Que Deus abençoe, obrigado pela companhia, por estar conosco, e que Deus continue direcionando e abençoando a vida de vocês. Forte abraço. Fique na paz, que Deus abençoe a vida de vocês.